Oi, gente, aqui é o Renato Gaúcho falando, tudo bem? Antes da história, atenção, você tá vendo esse lindo par de brincos e essa gargantilha de prata fantástica que você tá mostrando? Pois eles vão ser sorteados na sexta-feira que vem e poderão ser seus. Basta se inscrever no canal, dar o seu like e acompanhar o vídeo até o final. E se você for a sorteada, vai receber esse presentão em casa, sem nenhum custo. Tá afim? Então se inscreva no canal, dê o seu like, comente e acompanhe a história até o final. Renato Gaúcho apresenta A Força do Amor. Eu estava no segundo ano da faculdade quando consegui aquele estágio. Era um contrato de 6 meses. Eu tinha certeza de que ia aprender muito naquela empresa. Meu superior direto era o Guilherme, um cara muito bacana, com quem eu simpatizei de saída. Aliás, não apenas eu, todo mundo simpatizava com ele. Para se ter uma ideia, ele não me tratava, aliás, não tratava ninguém como chefe. Parecia assim, mais um amigo, um parceiro. Sabe aquela pessoa do bem, que faz o que pode para te ajudar? Ele era assim. E ali na empresa, repito, todo mundo o adorava. O fato é que tinha um detalhe. Ele era cadeirante. Depois, à medida que eu fui conhecendo melhor, soube que ele tinha sofrido um acidente de moto quando tinha 19 anos. Isso já fazia tempo. Até porque ele já devia ter uns 35, 37 anos. E sabe, o que chamava atenção é que, apesar da sua condição de cadeirante, ele não era aquela pessoa amargurada, revoltada com a vida. Pelo contrário, era difícil vê-lo sem um sorriso nos lábios. Eu acho que o alto astral era a característica principal dele. Por esse motivo, repito, ninguém que o conhecesse ficava imune ao seu encanto. Todo mundo ali na firma o adorava. E comigo não foi diferente. Também me encantei por ele. A presença dele parece que tornava um ambiente de trabalho assim mais leve. E quanto mais o conhecia, mais me encantava por aquele seu jeito todo especial de tratar as pessoas. Um dia, inclusive, cheguei a comentar com ele. Nossa, você é um cara incrível, Guilherme. Sabia? Aliás, não apenas eu digo isso, viu? Olha que eu vou sentir muito a tua falta quando terminar o meu estágio. Quando a gente ficar sem se ver. Sabe, falei aquilo de coração, assim, no impulso. Até porque era verdade. Ele sorriu, mas não fez nenhum comentário. Apenas me olhou com aquele seu jeitinho terno de sempre. Até que um dia ele não foi trabalhar. Havia tido um problema pessoal para resolver na rua. E não sei explicar, mas eu senti tanto a sua falta. Lembro que nesse dia eu ficava o tempo todo procurando por ele. Sabe, mas como ele não estava ali, me dava conta e sentia aquele aperto no peito. Até o tempo demorou para passar nesse dia. Aliás, era exatamente assim que eu me sentia também nos finais de semana, quando não o via. Aos poucos, dia após dia, eu fui me dando conta de que alguma coisa estava acontecendo comigo. Era um sentimento que estava brotando em mim. E que não era apenas um sentimento assim que se tem por um simples amigo, um parceiro de trabalho, não. Era uma coisa diferente. Embora, até aquele momento, eu ainda não soubesse definir muito bem o que era. Sua presença me fazia tão bem. Sua risada me fazia bem. Até o seu silêncio me fazia bem. Bastava saber que ele estava ali perto para o meu dia ganhar uma nova cor. Só que, ao mesmo tempo em que eu sentia que alguma coisa estava acontecendo comigo, eu me perguntava, porque não era uma coisa muito clara. Será que esse sentimento é, sei lá, admiração?
Não tem aquelas pessoas que você quer sempre por perto? Ele era uma dessas pessoas. Eu me transformava só de ouvir a sua voz. Ele nem precisava estar falando comigo diretamente. Bastava saber que ele estava ali perto. Um dia, quando ele me passava um serviço, ele comentou: Sandra, teu contrato está quase vencendo, né? Final do mês termina o teu estágio. Pois é, Guilherme, eu estava pensando nisso esses dias, sabe? Passou tão rápido, né? Como passou. Uma pena que não dá para, sabe, prorrogar o teu tempo por aqui por mais 6 meses, porque senão você vai fazer muita falta aqui na gente. Viu, Sandra? Vai deixar muita saudade. Olha, eu escutei aquilo e ficou engasgado na minha garganta aquelas palavras. Quase que eu falei: você também vai fazer muita falta para mim. Também vou sentir muita saudade sua. Só que ficou ali porque, embora eu pensasse em dizer, não tive coragem. Aliás, podia ser impressão minha, mas senti uma pontinha de tristeza no seu olhar, falando aquelas coisas. Tanto que a gente ficou se olhando em silêncio durante algum tempo. E foi um olhar assim tão intenso. Sei lá, parecia até que ele queria acrescentar alguma coisa. E eu também queria dizer, mas cadê a coragem? Depois ele suspirou e falou que estava na hora de voltar ao trabalho. Olha, eu senti um aperto tão grande naquele instante. Porque, sinceramente, não sabia como iria me sentir depois que terminasse o meu estágio. Quer dizer, eu falo que não sabia, mas já poderia até antecipar. Me sentiria como me sentia no sábado e domingo, quando não o via, ou como naquele dia que ele faltou. Será que eu estou sentindo alguma coisa assim que tem a ver com amor? Eu ficava me perguntando o tempo todo em pensamento, porque talvez eu até soubesse que era, mas não tinha coragem nem para admitir. Eu digo isso porque, quando estávamos distantes, eu ficava só pensando nele o tempo todo, morrendo de saudade. E quando estávamos perto, ficava olhando toda hora para ele, naquele estado de adoração, suspirando feito uma tonta. Será que eu estava me apaixonando? Enfim, os dias passaram e quando chegou minha última semana de estágio, aquele aperto no peito só aumentou. Passei a sofrer por antecipação. E quando chegou o último dia, ele veio conversar comigo. Entre uma coisa e outra, falou que não queria perder o contato comigo, que se eu precisasse de alguma coisa, podia contar com ele, inclusive para arranjar outro trabalho. A gente trocou um abraço tão apertado. E ele sussurrou no meu ouvido: adoro você. Meu Deus, me arrepiei toda naquela hora. E respondi no ato: também te adoro. Vou sentir muito a tua falta. Olha, até chorar eu chorei. Não consegui controlar a emoção. Quando vi, as lágrimas já estavam rolando pelo meu rosto. Lembro que ele falou: não fica assim. A gente vai continuar mantendo contato. Vou te mandar um monte de mensagem. Não pense que você vai ficar livre de mim. Então trocamos um outro abraço, ainda mais apertado, mais demorado. Sabe, foi um dia tão triste para mim. Eu senti o peso da despedida, muito mais do que imaginava. Tinha feito amizade com todo mundo ali. Mas é claro, iria sentir muito mais falta do Guilherme. Ainda não tinha nem certeza do que estava sentindo. Mas aquela despedida me deixou tão deprimida, com tanta vontade de chorar.
como tínhamos prometido um para o outro, passamos a trocar mensagens. A melhor parte do meu dia era quando recebia alguma coisa dele, mesmo que fosse um simples bom dia. Até que 3 semanas depois, ele me convidou para almoçar na sua casa, no domingo seguinte, porque assim eu já conheceria a sua mãe e a sua irmã. Juro que ele me pegou tão de surpresa. Isso foi uma coisa tão boa. Aí me passou o endereço e eu fiquei de aparecer por volta do meio-dia. Imagine a minha ansiedade. Desde que tinha terminado o estágio, a gente andava trocando mensagens. E só eu sei a vontade que eu tinha de vê-lo de novo. Aquela saudade doída, aquela falta. Revê-lo foi emocionante demais. E eu fui tão bem recebida pela sua família. Repito, ele morava com a mãe e com uma irmã. E olha, elas falaram algumas coisas dele que, sei lá, pelo menos para mim, soaram como indiretas. A mãe dele, por exemplo. Assim que a gente se cumprimentou, ela me olhou assim de cima a baixo e comentou: até que enfim estou conhecendo você, Sandra. O Guilherme tem falado tanto sobre essa menina que fez o estágio na empresa que eu fiquei curiosa. Imagine como que eu me senti. Não sabia que ele comentava tanto de mim assim para a família. Até dei uma olhadinha para ele nessa hora e vi que ele ficou assim meio sem jeito. Olha, foi um almoço tão gostoso, em todos os sentidos. Assim como o Guilherme, sua mãe e sua irmã eram a simpatia em pessoas. Uns amores. Eu até comentei. Olha, agora dá para entender por que o Guilherme é esse doce de pessoa. Vocês duas são muito bacanas também, sabiam? Ele deve ter gostado do que eu disse, porque se abriu num sorriso tão bonito. O fato é que passamos uma tarde deliciosa demais. Nossa, como a gente conversou. Até que, quando já estava anoitecendo, falei que ia chamar um carro de aplicativo para ir embora. Me despedi de todos, agradeci, e ele ficou ali no portão comigo, durante algum tempo. Eu já tinha chamado o carro, estávamos ali esperando, e foi nesse meio tempo que ele me falou uma coisa que me deixou tão feliz. Sabe que desde que terminou teu estágio, Sandra, aquela empresa não tem a mesma graça? Você está fazendo muita falta. Sério? O pessoal anda perguntando muito de mim? Pergunta mais. Não é do pessoal que eu estou falando. Estou falando de mim. Sinto muito a tua falta. Você deixou uma saudade tão grande aqui em mim que eu acho que nunca tinha sentido por ninguém. Não estou nem sabendo como lidar com esse sentimento. Sabe, ouvindo aquelas palavras, meu coração bateu tão acelerado no peito. Fui obrigado a confessar. Você quer saber? Ando me sentindo do mesmo jeito. Desde que saí lá da empresa. Também sinto muita saudade de você. Mas muita mesmo. Tanto que eu nem consigo traduzir em palavras. Ele sorriu, pegou assim a minha mão e levou de encontro à sua boca e beijou. Depois a colocou bem juntinho do coração. E olhando para mim fixamente, falou aquelas palavras que eu, sinceramente, passe o tempo que passar, juro que não vou esquecer. É tão bom ouvir isso. Sabe por quê? Porque eu acho que estou apaixonado por você. Nem sei quem se aproximou de quem. Só sei que trocamos um beijo tão gostoso, mas um beijo assim, tão saboroso, um beijo que, na verdade, eu já tinha até ensaiado aqui na minha cabeça. Já havia desejado.
Encostei minha boca na sua, bem devagar, e o beijo aconteceu. Um beijo suave, calmo. Depois a gente se olhou durante um tempo, ele me beijou de novo, desta vez com mais ardor, com mais paixão. Pena que o carro de aplicativo chegou bem naquele momento, porque a gente teve de se despedir. Ele pediu que eu o avisasse assim que chegasse em casa, e eu entrei no carro. Fui o trajeto todo pensando nas coisas que ele tinha falado, nos 2 beijos maravilhosos que a gente tinha trocado. Meu coração batia como louco. Será que eu estava mesmo apaixonada? Eu já tinha me perguntado isso tantas vezes. Mas, sei lá se eu tinha medo de admitir Mas só podia porque estava me sentindo em êxtase pelo fato de ter passado aquela tarde na sua companhia, de termos trocado aqueles 2 beijos. Assim que cheguei, a gente ficou trocando mensagens. Desta vez já assim num outro tom. Porque já aí não precisávamos mais ficar escondendo o que sentíamos um pelo outro. Até que pelas tantas, ele me fez uma pergunta. E sei lá, me deu um estalo. Me fez despertar para uma realidade para a qual eu ainda não tinha me dado conta. A gente ali falando de sentimentos, relacionamento, até que de repente ele perguntou: Sandra, seja sincera, para você não tem mesmo nenhum problema namorar um cara numa cadeira de rodas? Juro, eu ainda não tinha pensado muito nisso. Até porque, quando que eu poderia imaginar que tudo aquilo fosse acontecer? Eu estava encantada por ele, mas não sabia do que ele estava sentindo. E também não tinha, assim, a princípio, nenhuma pretensão. Não imaginava que íamos ficar juntos. Estava sonhando acordada com tudo o que tinha rolado naquela tarde, quando de repente ele me faz aquela pergunta. Olha, eu nunca fui uma pessoa preconceituosa. Só que, sei lá o que passou na minha cabeça naquela hora, mas por um segundo fiquei imaginando como seria a gente namorando. As dificuldades, os embaraços, se é que existiriam. Mas pensei também na reação da minha família, dos meus amigos, dos colegas de faculdade, quando soubessem que eu estava namorando um cadeirante. Sei que é bobagem, só que por mais que a gente diga que não, ainda existe gente preconceituosa. Eu mesma, que conheci o Guilherme, que sabia do amor de pessoa que ele era, estava me questionando sobre isso. Imagina os outros. Meus pais, por exemplo. Como reagiriam quando me vissem entrando pela porta de mãos dadas com o Guilherme? Ele na cadeira de rodas e eu o apresentando como namorado. É uma bobagem da minha cabeça, eu sei, mas eu ainda não tinha pensado em nada disso até aquele momento de tão encantada que me sentia. Como demorei um pouco para responder, ele mandou aquele pontinho de interrogação. Aí eu escrevi que, para mim, não tinha problema nenhum. O que importava era a pessoa que ele era e o que sentimos um pelo outro. Mas eu estaria mentindo se dissesse que não fiquei preocupada com aquela pergunta martelando na minha cabeça. Aliás, juro, nunca imaginei que isso fosse me deixar tão confusa. Sabe, por mais que eu quisesse afastar esses pensamentos, não conseguia. Não queria que isso tivesse acontecido, mas acabei meio que sendo envenenada por um preconceito dos outros, porque eu não tinha, nunca tive. Sabe aquele medo de os outros não aceitarem? De todo modo, continuamos mantendo contato. Até que marcamos de nos vermos outra vez. Dei uma passada na empresa, na hora do almoço, para a gente almoçar juntos.
E foi tão bom vê-lo de novo. Enquanto estive na sua companhia, sabe, esqueci de todo o resto. Tratei de aproveitar cada segundo. Almoçamos juntos, conversamos sobre a gente e também trocamos mais beijos apaixonados. Ele me disse tanta coisa bonita. O fato é que, com o tempo, aos poucos, sei lá, eu acho que a gente foi se enturmando assim, e não apenas com ele, mas também com a família dele. Por exemplo, comecei a ir todos os finais de semana à sua casa. E acabei fazendo amizade com a família. Naquelas alturas, já estávamos namorando. E ele sempre perguntava se eu já tinha falado dele para minha família. E eu ficava sem saber o que dizer. Tudo por medo. Sei que parece uma coisa boba. Mas eu tinha tanto medo da reação de todo mundo quando soubesse que meu namorado usava cadeira de rodas. Pensei até em falar antes, contar antes de apresentá-lo, até para ver a reação da minha mãe, do meu pai. Eu sei que é estranho falar isso, porque estava tão apaixonada, tinha tanta admiração por ele, só que ao mesmo tempo ficava presa naquele medo. Não era vergonha, juro que não era. Estava tão feliz do seu lado. Só que o medo do julgamento alheio estava me impedindo de viver aquela relação de um modo completo. Ele sempre perguntava, sempre me cobrava quando eu ia apresentar minha família para ele, em casa. O pessoal naturalmente já sabia que eu estava saindo com alguém. Mas eu ainda não tinha falado dele, nem de tudo que cercava o nosso namoro, para ninguém. Minha mãe, inclusive, também já vinha me cobrando. Estava querendo conhecer o meu novo namorado. Até que um dia acabei conversando com ela sobre ele. Falei que estava muito apaixonada. E aí mostrei uma foto dele para ela. Era uma foto só de rosto. Ela sorriu. Disse que era um rapaz bonito. Eu aproveitei e falei que ele tinha sido meu chefe quando eu tinha feito aquele estágio. E que ele também estava apaixonado por mim. E ainda acrescentei. Sabe, mãe, ele sofreu um acidente quando era mais jovem. Isso faz muito tempo, mas... E hoje ele usa cadeira de rodas. Eu falei aquilo e o coração quase saltou pela boca. Fiquei olhando para o rosto da minha mãe e senti que sua expressão mudou. Até que ela perguntou, cadeira de rodas, mas então ele não consegue andar? Falei que não. Mas que essa era a sua única limitação. Que era um cara incrível, adorável, apaixonante, e que ela ia gostar muito de conhecê-lo. E que a família dele também era maravilhosa. Eu senti novamente o rosto da minha mãe, meio que mudando, só que desta vez, assim, suavemente, mas ao contrário. Parece que ela ficou assim, mais... E falou aquela frase que me deu um alívio tão grande. Ué, mas ele é tão apaixonante do jeito que você conta, traga ele aqui pra gente conhecer, né? Olha, juro, eu sou muito chorona. Repito, eu choro assim com muita facilidade. Quando ela falou aquela frase e sorriu para mim e me deu um abraço, de novo as lágrimas despencaram dos meus olhos. Não convidei apenas o Guilherme para conhecer a minha família. Pedi que ele trouxesse também a mãe e a sua irmã. Fizemos um almoço de domingo. É claro, eu sentia, assim, sabe, um certo estranhamento ali. Mas depois que conheceram o Guilherme, que a gente começou
a conversar, que viram o cara incrível que ele era. Todo mundo mudou completamente a expressão. Imagine, eu com aquele medo bobo de ele não ser bem recebido. Por conta daquele medo, eu fiquei adiando aquele almoço. Queria tanto que a minha mãe o conhecesse e, ao mesmo tempo, tinha tanto medo dela, da reação do meu pai, da minha irmã, do meu irmão menor. Eu estava deixando de viver a melhor fase de toda a minha vida. E o fato é que, desde esse dia, deixei de lado medo, preconceito, tudo que eu mesma estava alimentando dentro de mim, aqui na minha cabeça. A partir do momento que deixei de ficar com medo da opinião ou do julgamento dos outros, minha vida mudou completamente, até porque o Guilherme é um homem como outro qualquer. Sua única limitação está no fato de que ele precisa daquela cadeira, porque de resto é igual a todo mundo. Quer dizer, todo mundo não. Igual ele não é mesmo. Deve ser melhor do que, desculpem, as outras namoradas e esposas, mas ele deve ser melhor que 99% dos homens. Pelo menos para mim, né, que estou apaixonado. Ele me faz tão feliz. Sabe, deu assim um novo sentido para a minha vida. E se hoje não estivéssemos juntos, eu não seria nem metade da mulher que me tornei. Nunca vou deixar de agradecer por ele ter cruzado o meu caminho, por ter me deixado fazer parte da sua vida, por fazer de mim a mulher mais feliz desse mundo. Na verdade, ele é o meu melhor presente. E dizer que tudo começou com um estágio na firma. Já de saída, olhei para ele, para o seu sorriso, e me encantei. E depois, isso foi só aumentando. Durante muito tempo, fiquei com medo de admitir que estava gostando dele para valer. Só que hoje, não tenho mais medo nenhum. Nem de admitir o que sinto, nem do medo sabe, do preconceito dos outros, do que os outros estão pensando. E digo de boca cheia, estou apaixonada por um homem maravilhoso. Encontrei finalmente aquele que eu sempre sonhei para mim, o amor da minha vida. E na próxima terça-feira, 3 de maio, 11 horas da manhã, não perca. Até que, alguns dias depois, a minha irmã veio conversar comigo e me falou uma coisa que fez o meu sangue gelar. Primeiro, ela perguntou: escuta, Luciano, é verdade que você não gosta de mulher? Como assim, menina? Que loucura, quem foi que te falou isso? Ué, é o que estão comentando, né? A Isabela andou falando que você nunca quis fazer nada com ela, que ela já ficou até nua na tua frente e você mandou ela vestir a roupa de volta. Como é que é? Imagine como ficou a minha cara. Olha, eu me senti tão desmoralizado, tão mal diante da minha irmã. Na verdade, eu me senti como um... Minha irmã costumava jogar vôlei ali na rua de casa com o seu pessoal. Era uma turminha assim bem bacana. Todos na faixa dos 14, 15, 16 anos. Não tinha só menina, não. Alguns carinhas também costumavam jogar. Só que, repito, eram todos praticamente da mesma faixa etária. Eu já era mais velho. Estava com 25 anos. Mas gostava de ficar ali na frente olhando o pessoal jogar. De vez em quando, eu até entrava na brincadeira. Mas era assim, muito raro. Preferia mesmo ficar ali só olhando. Muitos podem até pensar que eu tinha algum interesse em alguma daquelas meninas. Mas juro que não. Até porque eram novinhas demais para mim. Tudo criança, praticamente. Volta e meia, minha irmã vinha me trazer algum recadinho de uma delas. Mas, repito, meu interesse era nulo. Porque eram todas assim, muito jovens em relação a mim. Eu tinha uma moto
E algumas também já tinham se oferecido para dar uma voltinha comigo. Sem contar que sempre tinha uma ou outra que ficava ali de conversa comigo, em vez de ir jogar vôlei com o pessoal. Nunca tinha me envolvido com nenhuma delas. Pelo menos até a Isabela começar a participar das brincadeiras. Lembro da primeira vez que a vi. Eu tinha saído do trabalho, ido resolver umas coisas, e quando cheguei em casa, já era de tardinha. O pessoal, só para variar, já estava ali jogando vôlei, na frente de casa. Eu gostava de chegar e ficar acelerando a moto. Sei lá por que eu fazia isso. Era uma mania que eu tinha. Dava 2, 3 aceleradas antes de entrar pelo portão. Isso, naturalmente, acabava chamando a atenção de todo mundo. Minha irmã não gostava. Dizia que eu fazia aquilo só para aparecer. Ficar me mostrando para as meninas. Mas não, sabe, era uma mania boba. Mas não tinha nenhuma segunda intenção. Naquele dia, especificamente, em vez de entrar, desci da moto, tirei o capacete e fiquei ali, acompanhando o jogo. O pessoal me cumprimentou assim, de longe, e repito, fiquei ali assistindo. E foi só então que reparei que tinha uma menina nova jogando vôlei com o pessoal. Aliás, não tinha nem como não reparar. Porque ela tinha um cabelo assim bem comprido, preto, liso, batendo quase na linha da cintura. E toda vez que ela pegava na bola, o cabelo esvoaçava. Esse detalhe chamou tanto a minha atenção que foi inevitável ficar olhando praticamente só para ela. Eu nunca tinha visto. Era a primeira vez que ela jogava vôlei ali com o pessoal. Por conta daquele modo, como eu cheguei, acelerando a moto, também devia ter chamado a atenção dela. Tanto que volta e meia, ela também olhava assim para mim. Era uma menina tão bonita. Não sei se por causa daquele cabelão assim que ela tinha, minha atenção ficou toda voltada para ela. Dali a pouco, entrei em casa e depois, na primeira oportunidade, fui perguntar à minha irmã quem era aquela menina. Ela falou que se chamava Isabela, que morava ali no bairro também e que tinham feito amizade, não fazia muito tempo. E no fim, ainda perguntou, meio desconfiada: por que você está perguntando isso? Está interessado, por acaso? Quem, eu interessado? Claro que não, menina. Só perguntei porque nunca tinha visto, né? Sei. Bom, se você quer saber, ela também perguntou de você. Quis saber o seu nome. Mais do que isso, quis saber quantos anos você tinha. Opa, sério? Olha, fiquei todo bobo, até porque, repito, embora fosse uma menina assim muito jovem, linda, 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 linda. Uma boneca. Mas juro, apesar disso, não pensei que aquele assunto ia ter prosseguimento. Até porque, repito, para ela, eu era um irmão mais velho, quando muito, 25 anos. Ela devia ter uns 16, 17 no máximo. Mas com o passar da semana, sempre que eu ia ver o pessoal jogar ali na frente, a partir daquele dia, ela sempre estava presente. E era inevitável a gente ficar trocando olhares. Já tínhamos sido até apresentados assim, de maneira oficial, digamos. Inclusive conversado um pouco. Só que pelo fato de ela ser tão nova, pelo que me contou, estava para completar 17 anos, eu fiquei na minha. Não perca, é na próxima terça-feira, 3 de maio, 11 da manhã, na íntegra, a emocionante história de Luciano e Isabela, em mais uma edição de A Força do Amor.